amigos! Vamos hoje conversar sobre a dúvida da Thelma. Ela nos pergunta se existe alguma relação espiritual entre um parto difícil e doloroso e o fato desse filho ser uma pessoa complicada e de difícil relacionamento. Sim, isso é plenamente possível e normalmente acontece. Existem 3 fatores que podem influenciar nessa relação. Primeiro é a relação espiritual entre mãe e filho e os compromissos reencarnatórios de ambos. Segundo, a relação física e emocional da mãe e do filho durante a gestação. E terceiro, o parto. A relação espiritual, a gente sabe que ela decorre do nosso planejamento reencarnatório. Nós não nascemos junto das pessoas e num ambiente determinado por acaso. Nós nascemos sempre no local e com as pessoas necessárias para a nossa evolução e objetivando o resgate, muitas vezes, de débitos e compromissos assumidos no passado. Então, nós sabemos que uma relação familiar, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, porque dentro daquela família, assim como nós vamos reencarnar ao lado de pessoas simpáticas e afins, nós podemos também reencarnar ao lado de pessoas aos quais nós tivemos um relacionamento difícil e complicado em vidas passadas. E estamos agora juntos novamente para transformar aqueles laços de mágoa, de desentendimentos em laços de amor e de fraternidade. Então, com certeza, a relação, o compromisso existencial e espiritual existente entre esses espíritos influencia na sua relação na vida atual. Quanto ao segundo aspecto, que é a relação física e emocional da mãe e do filho durante a gestação, porque nós sabemos que o perispírito da criança que vai reencarnar, ela já se liga à mãe desde a concepção. Na realidade, muitas vezes, esse espírito já se aproxima daquela família antes mesmo da fecundação e já fica próximo, vivenciando e absorvendo as energias fluídicas daqueles pais, daquele casal. Então, todas as emoções sentidas, todas as emoções, pensamentos, sensações da mãe, o bebê vai sentir e vai sentir fortemente. Então, durante a gestação, o ideal é que a mãe possa ter tranquilidade, possa evitar dificuldades, estresses, problemas emocionais, porque isso com certeza vai ser sentido pela criança. E isso poderá fazer com que aquela memória, muitas vezes difícil de vidas passadas, se torne mais presente na mente do bebê que vai nascer. E isso vai, com certeza, influenciar numa personalidade mais problemática dessa criança. E terceiro, nós podemos falar do parto. Existe um livro chamado O Bebê do Amanhã, que foi escrito por um psiquiatra americano chamado Thomas Verne e por uma jornalista com especialidade na área da saúde chamada Pamela Weintraub. Eles, com base nas recentes pesquisas da neurociência, eles observaram que a personalidade da criança é fortemente influenciada por esse momento tão importante, que é o parto. Então, conforme o parto mais tranquilo, mais humanizado, com mais amor, mais carinho, ou em função de um parto mais violento, mais difícil, tudo isso faz com que a personalidade da criança seja mais frágil ou menos frágil em função desse momento. Então, ele nos mostra, nesse livro, eles nos falam que crianças que tiveram um parto mais violento têm uma grande probabilidade de serem crianças mais difíceis, mais impacientes, mais agressivas na sua vida de encarnado. Então, eles mencionam, por exemplo, quais seriam as personalidades de crianças, por exemplo, que nasceram sentadas, ou que nasceram de uma cesariana, ou que nasceram, por exemplo, através do fórceps, ou ainda que tiveram a presença de analgésicos. Então, tudo isso, anestesia,
Tudo isso vai fazer com que a criança possa ter uma fragilidade emocional muito grande, que ela possa ter dificuldade em enfrentar situações mais complexas, que ela tenha dificuldade em lidar com traumas, com situações realmente mais delicadas. Isso pode originar nela um medo de rejeição, medo do abandono. Tudo isso pode ser influenciado por conta daquele momento tão específico e tão especial que é o parto. Por quê? Em resumo, quando a criança chega ao mundo de uma forma mais amorosa, mais respeitosa, como eles sugerem, o parto humanizado, que é aquele que traz menos conflitos, que não traz um momento tão difícil e doloroso para a criança, esse permite que a criança desenvolva uma personalidade mais serena, mais tranquila, mais amorosa com o ser humano nas suas relações pessoais, diferentemente dos partos mais difíceis, mais complicados e mais violentos. Então, segundo esse livro e esses pesquisadores, o parto também influencia sobremaneira na personalidade da criança. Certo, Thelma? Espero que você tenha gostado dos nossos esclarecimentos. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Se você gostou, continue conosco. Um grande abraço!